Boa noite, pessoal. Aqui é Moza e esse é o Mundo Fragmentado número 7, as reformas de Guedes. Inicialmente, eu queria pedir desculpa pelas semanas sem publicar nada, mas nesses tempos de 2020, manter uma regularidade tem sido realmente um desafio. Quanto ao programa, eu e Daniel discutimos alguns rumos de como serão as reformas tributárias de Paulo Guedes, se é que haverá reforma. O programa foi gravado no dia 11 do mês 8, então talvez algumas referências legais e políticas possam estar defasadas. Talvez nem tenhamos mais o Paulo Guedes quando o programa for ao ar, vai saber. Enfim, espero que gostem do programa. Começando mais um Mundo Fragmentado. No episódio de hoje, eu, Moza Silveira e o Daniel Escorteganha vamos falar sobre a reforma tributária do Paulo Guedes, como pode ser visto na capa quando você escutou na descrição do episódio. E, bom, o que você tem a falar sobre isso, Daniel, para começar a conversa? Eu tenho pouca coisa para falar, mas eu tenho algumas colocações interessantes. Boa noite a todos, né? Boa noite, Daniel na área. Boa noite, Moza. Como é que você tá? Você tá bem? Boa noite, tudo bem. Tranquilão? Uhum. Essa tua ideia de falar sobre reforma tributária é muito perspicaz, né? É uma conversa que tá rolando aí, tá na roda. Paulo Guedes está falando disso. Tá pensando em taxar livro. Tá pensando em distribuir livro também, né? Viu? Isso foi hoje, né? Hoje, dia 11. Disse, olha, a gente vai taxar livro e vai ficar caro, mas aí o governo vai dar o livro. Eita, pau. Ele acha que livro é coisa de rico e aí o governo vai ter que dar o livro pro pobre. E que livro ele vai dar, Moser? Será a Bíblia da versão do Rei James? Ou vai ser a Bíblia do Passos de Sabedoria? Não sei, vamos pensar. Talvez seja a versão romanceada do Rei do Gado. Pode ser, né? Seria interessante. Ou então, quem sabe, a versão script de alguma novela da Record. É verdade. É mais provável até. Quem sabe, Os Mutantes, Caminhos do Coração? Caminhos do Coração, exatamente. Bom, mas a gente tá tirando onda aqui, mas esse assunto é sério, cara. Esse assunto é sério. Eles querem mexer. Basicamente, o Paulo Guedes, ele, nas entrevistas deles, o que ele tem falado, ele quer fazer a reforma em duas partes. Primeiro, ele quer mexer no PIS e no COFINS, que são duas contribuições, né? São dois tributos que recaem sobre receita, sobre a receita das empresas, pessoas jurídicas, e que são utilizados basicamente para... O PIS é o Programa de Integração Social e o COFINS é uma contribuição para o financiamento da Seguridade Social. São duas questões, são dois tributos que da área social. Só que o que ele quer fazer talvez não seja da melhor forma possível, vamos dizer assim, né? Mexer nesses tributos agora e da forma que ele quer mexer talvez não seja o ideal, talvez não seja o que a gente precisa, né? Mas enfim, vamos debater o assunto. O que tu tem para falar para nós aí, Mozaroto, no início? Para começar, bora trabalhar com o que nós temos de referencial histórico. A reforma tributária apresentada pelo Paulo Guedes, ela possui uma peculiaridade. Ela foi dividida em 4 etapas, o que por si só já é um problema, dado que vai ser um gasto político cada vez que nós tentamos tentar aprovar cada uma dessas etapas que ele chamou. E é interessante que o que ele falou na primeira etapa seria justamente isso, a simplificação. É comum, nós temos visto pelo meio de analistas políticos e até da mídia, jornalistas, que falam que ele simplificaria 2 impostos, que é a PIS e COFINS. Aqui, como o nosso interesse não é discutir o mesmo que já foi discutido pelos jornalistas, vamos trabalhar alguns pontos. Primeiro, tem que botar 2 grandes aspas nesse termo impostos, porque PIS e COFINS não são impostos. É isso que eu ia te falar. Cara, assim, me dá coceira quando eu ouço o Paulo Guedes falou. Ele deu uma entrevista dizendo que a gente vai simplificar uns 15 ou 20 impostos.
Bom, Cinco, sabe que eu sou um rábula. Eu sou um rábula, Mozart. Eu sou um rábula. Aí, na minha ignorância, eu contei assim na mão, né? Bom, imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre renda, imposto de produto industrial, imposto de operação financeira, imposto territorial rural. Pô, são 6. Aí, são 6. O governo federal pode mexer nesses 6 livremente, né? Imposto. Porque o Paulo Guedes, toda vez ele fala de imposto, quando ele fala com a imprensa. Aí tu pega imposto estadual, são mais 3. ICMS, PVA e TCMD. Imposto municipal, IPTU, ITBI e ISS. Pô, soma tudo, dá 12 impostos. Como é que ele vai simplificar 20? Ele vai criar imposto, então. Aí essa reforma tributária já começou errado, criando imposto. O Pois é. rapaz está falando tudo errado. Ele fala, eles misturam alho com bugalho, tributo, imposto. Eu fico muito chateado com isso, porque não é um comportamento que se espera de um ministro da economia. Se espera mais, né? Se espera muito mais. O cara fala errado, é uma desinformação. Vamos lá, segue. Essa importância essa distinção não é meramente por uma vaidade acadêmica. No caso, Claro que não. essa distinção é importante porque essa distinção vai fazer toda a diferença no passo 2. O passo 1 é a cobrança, que é quando se cobra esse imposto das mais diversas formas. Só que o passo 2 é justamente esse, como se aplica esse imposto. O imposto, quando tu aplica, tu faz a cobrança e vai fazer a aplicação, ele é um tributo de livre aplicação, ou seja, se eu pago o IPTU, não é porque eu pago o IPTU que o prefeito vai ter que asfaltar a minha rua. Não, o IPTU... Ele não é vinculado. Pois é, exatamente, ele é um imposto, é um tributo não vinculado. Já os dois impostos que... Enfim, já que estou falando de imposto. Os dois tributos que são trabalhados nessa primeira fase da reforma é a PIS, que é o PIS, que é de integração social, né, que ele trabalha para basicamente as empresas que pagam e financiam o seguro-desemprego, e a COFINS, que, como tu bem falaste, financia a Seguridade Social, que no caso tem relações com o SUS, a questão de saúde, programas sociais e diversos outros programas relacionados com a Seguridade Social. Então ele simplificaria esses dois e faria só a CBS, né, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Exatamente. Nesse ponto, a reforma dele, além de ter essa maluquice de ser dividida em 4 etapas, que eu não sei de onde ele tirou isso, da escola de Chicago. Chicago Boys deve entender muito bem o que seja isso, porque para mim não faz muito sentido, politicamente falando e juridicamente falando, porque está legislando em tira. Digamos que ele faça em 4 etapas, a etapa 1, 2 e 4 já aprovadas e a 3 não. Não sei o que significaria no conjunto da obra. Esse ponto eu acho que deve se discutir por que ele foi feito assim. Talvez seja uma busca de capital político para dizer que não, eu aprovei essas duas partes, mas a outra parte não foi o Congresso que não quis. Talvez seja uma maneira para continuar com essa disputa entre os poderes. Não sei dizer exatamente, isso é uma conjectura. Mas por que tu acha primeiro que tem essa distinção de fases? Ele é exatamente por causa disso. Vai ser um termômetro. Ele vai ver como é que vai ser. E assim, ele dividiu, isso aí é um projeto estruturado. Dividir nessa primeira parte, ele quer juntar o PIS e o COFINS num só e transformar o CBS, é muito cômodo. Ele vai conseguir amaciar o Congresso dessa forma. Por quê? Atualmente existe a reforma do Paulo Guedes, entre aspas, né, muitas aspas, e tem uma PEC da Câmara e uma PEC do Senado. A PEC do Senado é muito maior, ela mexe muito mais a PEC na estrutura da Câmara também. E a PEC 110. Isso, a 45 é da Câmara e a 110 é do Senado. A 45 é a autoria da Câmara do deputado Baleia Rossi. Eu não sei se ele está um pouco acima do peso ou se esse é o nome dele, o Baleia Rossi. E o outro, a do Senado, é de autoria de vários, o Davi Alcolumbre apresentou, né? E nessas duas é simplificado alguns tributos e o nome é IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, Imposto sobre Operação Relativa a Bens e Serviços, uma coisa assim. O nome dos dois Imposto é um pouco diferente. O nome dos dois é esse aí, nas duas, Sim. tanto na Câmara como no Senado é a mesma coisa. E é interessante falar sobre a questão de financiamento, porque
PIS e o COFINS, quando foram criados lá na década de 70, na governo militar, né? O PIS é legal. O PIS foi criado. O PIS foi criado pela Lei Complementar número 7 de 70, 7/70. E ele foi. A lei é de 7 de setembro, 7/9/70. É de 7 de setembro. Dos militares, né? Isso, governo Médici. E é interessante porque, se tu for ler direitinho na lei, fala que é uma espécie de programa de transferência de renda direta, né? Que as empresas pagam e depois tem o abono. Então, tecnicamente, foi uma das primeiras tentativas, vamos dizer assim, de dividir lucro, de dividir receita, né? Dividir o lucro, aqueles PLR, participação de lucro e receita, seria mais ou menos isso. É um programa de transferência de renda direta, porque tu vai lá e pega o abono. Obviamente tem os cálculos, né? São as pessoas que recebem na média até 2 salários mínimos, tem que ter trabalhado, se não me engano, 30 dias no último ano, tem toda uma especificidade sobre quem vai receber. É interessante que o PIS e o COFINS, eles têm além de financiar o COFINS, no caso, contribui para a Seguridade Social, mas o PIS, que é um fundo bem grande, 40% dele vai para o BNDES, obrigatoriamente para financiar programas de desenvolvimento social relativos à educação, a não sei o que, algumas áreas. É o artigo 239 da Constituição. Está regulamentado no artigo 195 e 239, quando eles falam sobre isso. Mas, enfim, a questão do Paulo Guedes é essa. Eu acho que ele quer aos poucos, né? Ele quer ver se consegue passar essa primeira parte sem muitos problemas, e ele pegou uma parte que já estava semi-pronta. Eu tenho certeza que ele teve acesso às PECs das casas do Legislativo e deve ter verificado. E aí, ganhando isso, ele vai jogando aos poucos, né? Vai jogando o resto dele. A política do governo é uma política de morde-a-sopra. Eu lembro que Bolsonaro, em março, não me lembro se agora foi março de 2020, não, acho que foi 2019, logo no início do governo dele, ele falou sobre criar uma Zona Franca do Marajó. O pessoal ficou enlouquecido, o pessoal da Zona Franca de Manaus não gostou dessa história, e é interessante reparar que a política do governo é uma política anti-incentivo fiscal. Tu vai criar uma Zona Franca com um monte de incentivo fiscal, e a política deles é uma política de anti-incentivo, que cresceu demais nos governos do PT, mas também vinha do governo do Fernando Henrique e tal. Eles falam que essa reforma tributária inicialmente quer acabar com 70 bilhões de reais em incentivo fiscal, em várias áreas importantes. Em linha branca, né, que são os eletrodomésticos mais básicos da casa, em automóveis. Então, vamos ver, né, como é que vai ser. Fora que o Paulo Guedes o tempo todo fala contra incentivos fiscais, e aí ele vai lá, o Bolsonaro, e fala em criar a Zona Franca do Marajó. É muito bizarro. Outra coisa também interessante reparar que recentemente o Luciano Huck estava dando uma entrevista e ele bateu em cima da Zona Franca de Manaus. E aí depois repercutiu mal, ele ficou todo errado, ele pegou e falou que ele não quis dizer isso, ele queria, na verdade, falar sobre a questão de diversificar a produção. O Luciano Huck falou que a Zona Franca de Manaus não deveria ficar produzindo tanque de moto, com essas palavras, tanque de moto, e deveria pensar em coisas mais locais, em biotecnologia e não sei o quê, e o pessoal lá não gostou muito. Ou seja, o Luciano Huck é guedista, né? Ele é visto às vezes como uma espécie de alternativa política, talvez, ao Bolsonaro pro lado liberal, mas o Luciano Huck bateu na Zona Franca de Manaus, é contra isso, e mais do que ser um Bolsonaro que usa talheres, o Luciano Huck nada mais é do que um Paulo Guedes de sapatênis. É um perigo pro Brasil. Então, é interessante tu falar desse ponto, mas eu acho que para os ouvintes é bom situar como ficariam as tramitações dessas PECs. A PEC